Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Olá a todos, bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu e a Joyce estamos tendo uma conversa franca. É uma discussão íntima sobre o divórcio e convidamos você a se ajuntar a nós enquanto falamos sobre isso. É uma discussão muito importante de se ter. E enquanto fazemos isso, queremos que você saiba que o bom dessa conversa é que ela vem sem julgamento, sem condenação, apenas com amor e restauração de Deus, pois nós realmente exploramos o que acontece na vida das pessoas quando elas estão lidando com a consequência do divórcio ou caminhando por um possível divórcio. Nossa esperança é que isso ajude a salvar casamentos e que traga cura para aqueles que lidam com a dor do divórcio. Joyce, essa é uma conversa franca que vai impactar muitas vidas. E eu acho que é uma coisa muito importante pra gente falar porque é uma parte grande da nossa sociedade. E vamos ser honestas e falar sobre divórcio hoje. Sim, quando você me disse que era sobre isso que iríamos falar, eu fiquei... Bem, a grande questão de você falar sobre isso é que você entende ambos os lados. Certo. Porque vamos falar sobre o que a palavra de Deus diz. Sim. E você também passou por isso. Certo. Bem, primeiro quero dizer aos nossos telespectadores que alguns de vocês provavelmente não vão gostar de algumas coisas que vou dizer, mas em vez de apenas ficar bravo e me desligar, tudo que vou compartilhar é da palavra de Deus, não é minha opinião. E assim eu oro para que, se você é uma pessoa que leva a sério seu relacionamento com Deus, que você então ouça tudo até o final. Quero dizer também que eu já tive um divórcio, me divorciei quando eu tinha 22 anos e eu tinha motivos bíblicos para o divórcio. Embora naquela época da minha vida eu não fosse muito firme com Deus, então eu não agia direito, mas o meu marido naquela época me traía o tempo todo, ele saía com várias mulheres. E muitas outras coisas, ele acabou indo para a prisão por passar cheque sem fundo Mas hoje temos muitos problemas com o divórcio, não é somente fora da igreja, é dentro da igreja. E Deus odeia o divórcio, agora ele não odeia os divorciados, mas ele odeia o divórcio. E precisamos fazer tudo o que pudermos fazer para os nossos casamentos funcionarem e não sermos tão rápidos em desistir. Então eu vou começar lendo algumas escrituras aqui. Marcos 10, do 2 ao 12, são 10 versos. Espero que todos fiquem focados. E alguns fariseus apareceram e para testá-lo e tentar encontrar nele uma fraqueza, perguntaram-lhe: é lícito a um homem dispensar, repudiar e divorciar-se da sua esposa? E respondeu-lhes: o que Moisés vos ordenou? Responderam: Moisés permitiu que um homem escrevesse uma carta de divórcio e a abandonasse. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza dos seus corações, sua condição de insensibilidade ao chamado de Deus, ele lhes escreveu este preceito em sua lei. Mas, então, ele permitiu por causa da dureza do coração das pessoas, mas isso nunca foi a vontade dele. Alguns perguntam sobre a perfeita vontade de Deus comparada à vontade permissiva de Deus. Deus não vai se voltar contra você. Você não vai perder sua salvação se você se divorciar, mas se você realmente quer ser obediente a Deus e fazer as coisas do seu jeito, você vai comprovar se tem fundamentos bíblicos para se divorciar. Mas desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará para trás o seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa e se unirá a ela permanentemente. O que a Bíblia Amplificada diz, no bem ou no mal, na saúde e na doença, até que a morte os separe. As pessoas não levam esses votos a sério. Deus nos diz para cumprir os votos, isso é algo importante. E os dois se tornarão uma só carne e não serão mais dois, mas um. Portanto, aquilo que Deus uniu não poderá o homem separar ou dividir. E em casa, os discípulos o questionaram novamente sobre esse assunto. E essa é a parte que as pessoas não gostam. E disse-lhes: aquele que dispensa, repudia, divorcia-se de sua mulher,
e se casa com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher dispensa, repudia, se divorcia do marido e se casa com outro, ela comete adultério. Então, o que eu acho é que muitas pessoas não pensam, Ginger, que elas estão apenas tomando uma decisão emocional. Eu não amo você mais, bem? O amor não é um sentimento para começo de conversa. Talvez algumas pessoas nunca souberam o que é o amor. O amor é uma decisão que você toma sobre como vai tratar alguém. E estivemos na TBN semana passada, Dave e eu fazendo uma entrevista com Matt e Laurie Crouch, e então eu perguntei ao Dave durante a entrevista como ele conseguiu permanecer comigo nos primeiros anos do nosso casamento, porque eu tinha sido abusada sexualmente e tinha tantos problemas na minha personalidade. E quero dizer, eu era tão difícil de se conviver e tão sarcástica e controladora e sentia pena de mim mesma e com mau temperamento e várias outras coisas. Eu era terrível. Mas felizmente Dave era bem tranquilo, mas ele me disse, bem, eu sabia que o casamento era para a vida toda. Então ele disse, eu nunca pensei em me divorciar de você. E muitas pessoas hoje, esse é o primeiro pensamento que vem à mente, sabe? Vou embora daqui. E eu acho que, porque existe muito divórcio dentro da igreja, as pessoas estão pensando que isso não tem problema. E, como eu disse, isso não é sobre Deus não te amar mais, ou se voltar contra você, ou se é só... Sabe, isso não é o que agrada a Deus. E quando Deus une algo, quando esses dois se tornam um, pense por um minuto sobre o quão doloroso e difícil então vai ser separá-los agora e rasgar tudo. Sim, essa palavra, uma só carne. Sim, sabe? Isso, sabe? Isso vai ser... é uma mutilação. Difícil demais. E principalmente se tiver crianças envolvidas. E eu sinto muito, alguns não gostam disso, mas sim, às vezes, se não por outro motivo, vocês precisam ficar juntos pelos seus filhos. Porque a maioria das crianças acha que a culpa é delas de alguma forma. Se tivessem sido melhores, e é muito, muito desafiador para as crianças. Mas eu peguei isso grátis numa página da crosswalk.com e eu vou repetir isso caso você queira ver, crosswalk.com. 10 consequências ocultas do divórcio, especialmente se houver filhos. Eu acho que as pessoas às vezes não pensam nas consequências, não é mesmo? Eu acho que elas apenas tomam a decisão. É muito difícil pensar no futuro quando estamos em uma situação em que estamos sofrendo. E você não passou por essas consequências ainda? Exatamente. Você pode pensar que não é grande coisa, mas antes de tudo haverá tristeza. Sabe? Geralmente não são as duas partes que querem o divórcio. Sim. É um ou outro. Se houver filhos, isso causará tristeza para todo mundo. Isso vai causar luta até mesmo aos seus familiares, sabe? Então, se divorciar pode até eliminar algum tipo de dor, mas vai trazer outro tipo. E sabe, apenas pense, se o David tivesse me deixado, eu não estaria sentada aqui hoje, fazendo o que estou fazendo. E assim, como você sabe, talvez se você ficar com alguém e fizer isso para o Senhor, e então continuar sendo um bom exemplo, não tente pregar para eles o tempo todo, apenas viva na frente deles como um bom exemplo. O que Dave fez por mim, ele foi sempre pacífico, ele me amava quando eu deixava, mas ele nunca, nem sequer uma vez me ameaçou que iria me deixar. Ele não tentou me fazer ter medo ou coisas desse tipo. Você acabou de dizer quando eu deixava. Sim. Eu acho que isso é muito importante porque muitas pessoas estão em casamentos em que a outra pessoa nem sempre deixa. Eu não sabia receber amor. Sim. Honestamente, quando me casei com David, eu não tinha a menor ideia do que era o amor. Todos que tinham dito que me amava não fez nada por mim além de me ferir. Na noite que David disse que me amava e queria casar comigo, eu não consegui dizer nada porque eu não sabia o que era isso. Sim. E aqui, de novo, as pessoas acham que é sentimento e tem
que ser muito mais do que isso. Se é só sentimento, esse sentimento vai desaparecer. Você vai, Certo. isso vai, sabe, vai. Eles flutuam. Sim, vai se desgastar. É. Mas uma das coisas que o Dave fez por mim, que foi tão importante, foi que ele continuou a ter alegria na vida dele. Ele até me disse uma vez: eu tentei de tudo para te fazer feliz, e é óbvio que você está determinado a ser infeliz, então vou seguir em frente e desfrutar minha vida. Bem, é claro, isso me deixou furiosa, mas ver o Dave desfrutar a vida dele me fez perceber finalmente o que eu poderia ter se eu simplesmente deixasse Deus me mudar. Sim. E a alegria dele não estava baseada no que você fazia. Não, ele não era codependente Sim. de mim. E muita gente é codependente. Se você acordar feliz hoje, eu serei feliz. Mas se você acordar de mau humor, então eu vou ficar de mau humor o dia Sim. todo. Então, não se case com essa ideia em mente. Agora é seu trabalho me manter feliz. É. Temos que fazer exatamente o contrário. O que eu posso fazer para te fazer feliz? E se fizer isso, Deus se moverá e fará você feliz. Mas o divórcio causa tristeza, trauma. Você ainda tem que ter um relacionamento com seu ex-cônjuge. Se houver filhos envolvidos, isso pode ser muito delicado e desafiador, sabe? Estresse financeiro, porque agora você não tem a mesma renda que tinha antes. Problemas emocionais resultam disso não só para você, mas para os seus filhos. A chance de outro divórcio, essas são estatísticas, não sei exatamente como estão agora, não as tenho comigo, mas elas dizem que as pessoas que se divorciam e casam de novo, a porcentagem de divórcio dessas pessoas é muito mais alta. A perda de amigos. Se você tem amigos como um casal, vai ser difícil para você manter isso como uma pessoa solteira. E assim você faz seus amigos escolherem entre você Sim, fazer eles tomarem partido. e o seu cônjuge. A divisão das memórias e dos pertences. A divisão das memórias. Sim. Uau. Sabe, é como se você... Haverá memórias das quais você não fará mais parte. E os pertences, apenas pense que tem coisas que nós temos que não são necessariamente caras, mas que significam muito para nós, e só um deles pode ficar com elas. Então, isso parece simples, mas pode ser muito, muito desafiador e difícil. As fotos dos seus filhos, todas essas coisas, sabe? O lar, quem ficará com a casa, vamos vendê-la, dividir o dinheiro, o que vamos fazer? Férias, eu achei isso muito interessante. Há tantas pessoas que cometem suicídio nas férias porque estão deprimidas e solitárias. E você tem que aprender a ser solteiro. Vai ser muito, muito diferente. Então, eu pensei que seria bom trazer aqui, sabe, antes de se divorciar, você precisa pensar que haverá as consequências disso. Você vai tentar continuar normalmente. Só que agora você não tem mais essa pessoa que te causa problemas. Então, como já sabemos, ok, Deus dá espaço. Se seu cônjuge for infiel, você pode se divorciar, mas quero acrescentar que você não precisa. Você pode escolher perdoar e tentar fazer funcionar. E você teve sua própria situação, não com o divórcio, mas com a pornografia, e você pode considerar isso como infidelidade, mas ainda assim, você tomou a decisão de fazer funcionar. E eu fiz exatamente o que você está falando quando isso se tornou um problema. Anos atrás, em nosso casamento, eu meio que fiz esse inventário. E, sabe, eu orei muito. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas a primeira coisa que eu pensei foi, eu não sou uma mulher que aguenta essas coisas. Certo. E então, isso... Não é justo de dizer porque o divórcio nunca é mais fácil, mas na época parece que seria muito mais fácil cortar os laços e seguir em frente. Sim, vou embora daqui. Sim, exatamente. E eu orei muito sobre isso e pra mim, na minha circunstância, não estou falando de mais ninguém. Eu realmente senti como se Deus dissesse, ele foi infiel
Mas eu quero que você considere todo o quadro. Certo. E assim, sabe, eu passei muito tempo realmente orando e entendendo isso e muito tempo curando. E Deus nos restaurou a um lugar simplesmente lindo. E ainda é difícil às vezes, sabe? Ainda há coisas que surgem como há em qualquer casamento. E algumas das coisas que você está falando aqui que eu acho que são muito importantes é levar em conta Certo. como isso poderia ser. Mas também há muitas pessoas que isso não estava no controle delas. Certo. Elas agora estão em uma situação de divórcio. Sim. Porque é preciso 2 pessoas para ficarem juntas Certo. e trabalharem em E algo. aqui, Então, sabe, há situações de abuso, há muitas vezes em que as pessoas são pegas nesse lugar de como eu vou agradar a Deus, como saber o que fazer nessa Sim. situação. veja, é bom se considerar. Ok, porque Tim fez isso bem. Ele se viciou nisso quando criança, sabe? E os rapazes não percebem o que estão fazendo. Então, nós podemos, se quisermos ser como Deus, ter misericórdia numa situação, e eu não conheço a situação de todo mundo e quero deixar bem claro que não estou julgando ninguém, eu não estou tentando cavar as coisas, cada relacionamento é diferente, as razões de cada pessoa para fazer o que faz é diferente, Isso é verdade. mas eu gostaria de pedir para todos que não façam isso sem perguntar a Deus, é isso que você quer que eu faça? É. E acho que precisamos, pelo menos, dar essa oportunidade a Deus. E quanto ao abuso? A Bíblia não diz que isso seja motivo para o divórcio. Lá somente fala de adultério. Mas eu sei que Deus não quer que uma mulher seja espancada e abusada e que seus filhos sejam maltratados. E eu penso na minha mãe, sabe? E ela permaneceu com meu pai mesmo, que ele batesse nela e a espancasse regularmente. E algumas vezes a espancava muito e ele chegava bêbado, batia nela e ela levantava de manhã e fazia o café dele. Isso me dava náuseas porque eu queria que ela o enfrentasse, sabe? E ela sabia que ele estava abusando sexualmente de mim porque eu contei para ela uma vez e ele disse que eu estava mentindo, mas uma vez ela o pegou no ato. Ela entrou em casa e o pegou. Ela saiu, ficou 2 horas fora, voltou e nunca mais mencionou aquilo. Então eu pensei, ninguém vai me ajudar e assim eu decidi que eu iria sobreviver e sair de lá o mais rápido possível. Mas ninguém venha me dizer que Deus queria que ela ficasse naquela situação porque isso arruinou a sua vida, arruinou a vida do meu irmão e ele acabou cometendo suicídio e, se não fosse a graça de Deus, teria arruinado a minha vida. Nesse caso, não há outra opção além do divórcio. Às vezes, se há uma situação insalubre em um casamento, como drogas, pode ser álcool, pode ser várias outras coisas, você pode se separar por um tempo, talvez por 2, 3, 4 anos e continuar orando e talvez dar a essa pessoa uma oportunidade de realmente mudar, de fazer uma mudança. E a Bíblia diz que se você é casado com um incrédulo e ele tem prazer em viver com você, fique com ele. Mas lá também diz que se o parceiro incrédulo quiser ir embora, deixe que ele vá. Nesse caso, o remanescente, o irmão ou irmã, não está moralmente vinculado, pois Deus nos chamou para a paz. Isso não é incrível? Ele diz que Deus não nos quer em tumultos, nos quer em paz e que se você for casado com um incrédulo, que você não deveria ter casado, claro, mas muitos fazem isso e nem sabem o que estão fazendo, alguns se tornam cristãos mais tarde, e então há muitas razões diferentes pelas quais as pessoas entram nisso. Mas se eles têm prazer em morar com você, então fique com eles, porque como você vai saber se o seu testemunho pode não ser o que vai mudá-los e assim reverter essa situação? E eu sei que este é um assunto amplo, sabe? Sim, são coisas difíceis. Sim, quero dizer, não tem como assim, em poucos minutos aqui na TV, eu conseguir responder a todas as perguntas que cabem nesse assunto, porque não sei tudo com que cada pessoa já lidou e o que estão passando e de tudo que está acontecendo por trás disso. E então, não é um julgamento, não estou tentando julgar a ninguém, sabe? Eu sei que há momentos em que não há outra opção
Eu sei que muitas vezes não é você que quis o divórcio, foi a outra pessoa que quis o divórcio. Mas quero repetir o que eu disse antes. Por favor, pelo menos peça a Deus. Ore sinceramente, peça a Deus. E sabe, uma coisa que me irrita é a desculpa do não somos compatíveis. Me diga, quantas pessoas são compatíveis? Ninguém. Se você pensar sobre isso, Dave e eu somos muito diferentes. Você e Tim também são. Completamente. Então vocês têm que trabalhar para se darem bem? Sim. É muito trabalho. Sim, E é um grande compromisso. É um compromisso de longo prazo. Várias e várias vezes assumir o compromisso de amar e fazer o que precisamos fazer. E pense nas pessoas que estão nos assistindo agora, porque eu acho que você começou muito bem dizendo que já passou por isso. Não há julgamentos aqui e Deus ama as pessoas que passaram por um divórcio. Sim. E assim, eu quero passar um minuto falando sobre curar o coração delas. Certo. Se elas passaram por uma situação como essa, quer tenha sido culpa delas ou não, porque, claro, todos nós cometemos erros também. Há sempre um segundo plano que Deus tem para nós. Há sempre perdão, há sempre restauração. Sempre há perdão e não condenação. Sim. É muito importante para mim que as pessoas não pensem que estamos julgando. É por isso que esse é um assunto. Quando você me diz que precisávamos falar disso porque recebemos muitas perguntas a respeito. Certo. E se as pessoas estão perguntando, obviamente elas se importam. Sabe, elas querem saber. E aqui, novamente, só quero dizer que você simplesmente não sabe o que pode acontecer se você ficar firme um tempo. E eu ainda penso em mim e no que... Ou talvez até mesmo você. Onde você estaria agora se tivesse dito, vou embora, não vou mais tolerar isso? E você pode até se casar com outra pessoa, mas isso não significa que não vai ter problemas semelhantes ou até piores, sabe? Com ela? Sim. Muito raramente. Eu não quero me meter em problemas dizendo isso, mas muito raramente só uma pessoa é culpada dos problemas. Agora, há momentos em que você pode ser uma ótima esposa de um marido infiel ou um ótimo marido de uma esposa infiel. Mas todos nós também somos humanos. Sim, nós somos. E nós sempre temos a opção de fazer a melhor coisa. Temos a opção de perdoar e sermos misericordiosos. A questão é, e se ele fizer de novo? Bem, pelo menos você deu uma oportunidade de permitir que a pessoa tenha uma restauração. Sim. Então, o que você diria para alguém agora que passou por isso e está se perguntando, Deus ainda vai me usar, sabe? Será que Deus algum dia restaurará um amor que eu preciso na minha vida? Todas essas perguntas que devem surgir para as pessoas. Bem, eu realmente quero que você saiba que Deus te ama. Ele nunca deixou de te amar, nem por um segundo sequer. E você pode ser totalmente restaurado. Não há condenação, como eu disse, me divorciei quando eu tinha 22 anos. E tem várias razões pelas quais as pessoas fazem certas coisas. E não é o meu trabalho condenar ou julgar as pessoas, mas é meu trabalho ensiná-las o que a palavra de Deus diz. E então, eu espero e oro para que o que nós dissemos aqui hoje impeça alguns milhares de divórcios que não precisam acontecer. Se eles forem firmes nisso, eles poderão ser transformados e assim ter uma família maravilhosa. Sim. E positivamente trazer alguma cura para pessoas que estão sentindo muita vergonha e culpa claro. Isso. de que Deus não está vendo quando Ele olha para elas hoje. Deus ainda não acabou com você. Ele ainda pode te chamar para fazer grandes coisas e, mesmo que você perceba que cometeu um grande erro, fale disso com Deus. Ele te ama. E você ainda tem muita vida com a qual Deus pode fazer grandes coisas. Sim. Obrigada, Joyce. Nós apreciamos isso. Eu é que agradeço, Jindy.
Bem, como a Joyce disse, Deus ainda não acabou com você, não importa de que forma seu casamento esteja ou o que você passou, se você passou por um divórcio, queremos que você saiba que há coisas boas para você, que Deus realmente te ama muito, não há condenação. Então eu adoraria orar por vocês, por todos vocês aí. Se vocês estão em um casamento e estão passando por um tempo difícil ou se passaram por um divórcio e ainda estão lidando com algumas das implicações disso. Deus, eu oro por todos os nossos amigos agora, que estão ouvindo essa conversa e eles precisam de esperança e encorajamento. Pai, dê a elas o que elas precisam. Domine-os com o seu amor. Restaure os casamentos, Deus. Por favor, reúna as pessoas e cure as mágoas. E para aquelas pessoas que estão passando por uma situação em que um divórcio é um fato em sua vida e estão sofrendo por causa disso e tem coisas com as quais elas têm que lidar que são novas em suas vidas agora, Senhor. Ajude-as a lidar com a situação em que elas estão com amor e graça, que só pode vir de você, Senhor. Ajude-os através da dor, da solidão, seja o curador deles, agora mesmo, em nome de Jesus. Nós te amamos, nós apreciamos você e queremos que você saiba que Deus quer que você entenda que você não está sozinho, mesmo que você se sinta sozinho durante esse tempo. Nós queremos que você entenda que às vezes nossos sentimentos são reais e são verdadeiros, mas não são no que precisamos nos apoiar, precisamos nos posicionar sobre uma verdade diferente e essa é a verdade da palavra de Deus. É por isso que queremos que você saiba hoje que há muitas coisas na palavra de Deus que te dizem que Ele está com você.